Criticado por muitos, e amado por muitos também, esse grupo musical cristão movimentou uma multidão de pessoas. Um dos fenômenos do meio gospel. Essas, entre outras impressões baseadas em minhas experiências ouvindo o Rebanhão, falarei depois da vinheta. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo do canal Samuca Dionísio Oficial. Claro que temos de admitir que eles chegaram debaixo de muita desconfiança, com ritmos modernos e exóticos, as letras complexas, para não falar do visual. E essa tendência veio causar mais barulho no primeiro álbum da banda, lançado em 1981, intitulado Mais Doce que o Mel. Onde o grupo gravou 2 hinos que até hoje são alvos de severas críticas. O Baião, que retrata o testemunho de um nordestino que encontrou o Senhor Jesus, traz a seguinte frase: "Meu paletó listrado era de uma listra só." Confesso que até hoje fiquei sem entender o que tem de tão ofensivo nessa frase. Aliás, no hino inteiro não ouvi nada que pudesse causar tanta animosidade da parte dos líderes religiosos da época. E o que dizer da polêmica faixa Salas de Jantar, composição que desencadeou de vez a onda de reprovação em relação à banda. Pois um trecho da letra dizia: "Pegue a guitarra e cante um rock para louvar Jesus." Essas e outras polêmicas envolvendo o grupo, encontramos nos 2 primeiros álbuns da banda. E eram encabeçadas pelo líder do grupo, o evangelista, músico e compositor Janires Magalhães Manso, que dividia a posição de vocalista com o guitarrista Carlinhos Félix, músico que veio do grupo Sinal Verde. Sei que existe uma esperança, se está disposto a ir até o fim. Jesus e você. Outro detalhe desse primeiro álbum que pegou foi a capa do disco com Janires de camisa social semi-aberta e parte considerável do seu peitoral aparecendo. O burburinho sobre a imagem foi tanto que foi lançada uma nova tiragem trazendo a foto da capa retocada para cobrir o peitoral do Janires. Paremos um pouco aqui. A questão da foto realmente não dá para defender, pois tive uma formação bem conservadora em relação a se apresentar com decência no tocante à prática da exposição da palavra de Deus, seja pregando ou cantando. Porém, com relação às letras, se contextualizarmos, fazem sentido. Começando pelo Baião, por exemplo, a frase em questão, "Meu paletó listrado", era de uma lista só. Não tem nenhuma gíria propriamente dita. Somente a descrição de uma circunstância específica e o resto da faixa igualmente. As expressões usadas são palavreados, sotaques e figuras de linguagem peculiares da região retratada na canção. Agora, eu quero falar um pouco sobre a canção. Salas de Jantar. Repetindo o exercício de contextualizar a faixa, percebemos que não era motivo para se escandalizar tanto como muitos se escandalizaram. Relembrando a frase "Pegue a guitarra e cante um rock para louvar Jesus." Eu percebo que dentro ou fora de contexto é uma realidade, pois é como se Janires estivesse prevendo a realidade do mercado gospel dali para frente. Afinal, não é nada que as igrejas não estejam fazendo até os dias de hoje, uma vez que as chamadas músicas de adoração, conhecidas por algumas comunidades como worship, são vertentes enrustidas do rock. É só remover a letra da canção e teremos um playback do Coldplay. E essa hipocrisia se nota desde as mais liberais até as mais conservadoras, uma vez que a modernidade já sediava o meio musical cristão antes mesmo do Rebanhão surgir. Então, eles não são tão culpados como muitos apontam. E é isso que muitos não entendem, e por essa razão, cometem erros terríveis ao se referir ao trabalho evangelístico da banda. O conjunto, segundo estudiosos, começou a investir em suas atividades de maneira ostensiva mesmo em 1979. Com direito a uma fita demo que no primeiro momento não fez muito barulho, mas podemos destacar 2 faixas. Primeiro, Casa no Céu, que fala sobre a promessa de um dia morar no céu. Tem uma casa no céu, você tem, onde vou morar pra sempre com meu Deus. E lá não vou pagar aluguel, nem você, pra morar pra sempre com nosso Deus. E também temos a canção Pai Herói, que retrata Jesus Cristo como o maior pai do mundo. Cara a cara, eu posso lhe dizer que meu Deus é o Pai Herói. E
hoje em dia é tido como patrimônio histórico da música cristã. Entretanto, no início da mesma década, conjuntos como Êxodos, o Vencedores por Cristo, o Som Maior, o Sonoros, o Sinal Verde, o Voz da Verdade, entre outros, já haviam gravado álbuns incluindo ritmos modernos para a época. Podemos concluir então que o Rebanhão só foi um dos conjuntos que seguiram a onda. Mas assim, não me entendam mal, meus irmãos. O Rebanhão foi revolucionário. Sim, o grupo certamente teve seus pioneirismos. Muita coisa que mudou na música cristã só foi possível através de Janires e companhia, mas a nível de movimento revolucionário já existiam outras bandas, trazendo, ainda que de forma fragmentada, elementos da modernidade para a cena que se vivia na época. O Êxodos, por exemplo, é considerada por muitos a primeira banda de rock cristã em solo nacional, tendo seu primeiro álbum gravado em meados de 1970. Por sua vez, o Vencedores por Cristo foi o primeiro conjunto a exibir em sua capa as integrantes femininas usando minissaias, lembrando que o conceito de minissaia para aquela época era bem diferente do que temos hoje em dia. Por isso eu digo que o Rebanhão sim, também inovou, mas no meu ponto de vista, irmãos, ele é mais um fruto de algo começado por outros e a partir daí, o caminho se tornou irreversível. O segundo álbum da banda foi lançado em 1983, intitulado A Luz do Mundo. Seguindo a mesma pegada do anterior, destaque para o fato da polêmica da foto se repetir, mas de uma forma diferente. A foto em questão se encontra na parte de trás do álbum e não na capa como o álbum anterior, e o conteúdo segue um contexto bem oposto ao lançamento anterior, afinal, dessa vez o Janires aparece de smoke e gravata borboleta. Parece normal, mas é uma atitude irônica, porém eficaz para responder aos radicais da época. Um jeito de dizer, pronto, está tudo coberto. Agora parem de amolar. Mas não parou por aí. Podemos destacar a regravação do sucesso Taças de Cristais, uma das canções da fita demo de 79. Mais puro que tá, taças de cristais. É o amor de Deus por nós os mortais. Algo interessante nesse álbum também é a faixa Sinal Verde, que remete ao nome da antiga banda em que o guitarrista Carlinhos Félix tocava. Olhe pra frente, esqueça o passado. Existe pouco tempo pra pensar. Um pioneirismo na história da música cristã que foi trazido pelo Rebanhão, que até foi algo positivo, mas pouco reconhecido, foi o álbum comemorativo dos 10 anos de ministério do Janires. Tudo bem, não era um disco do Rebanhão por enquanto, mas foi o líder do grupo quem idealizou. Mais para frente, falo melhor disso. Esse foi o primeiro álbum da música cristã gravado ao vivo. O álbum se chama Janires e Amigos, lançado em 1985 e traz uma série de convidados. Entre eles, óbvio, seus colegas de Rebanhão que não poderiam faltar. Também temos nesse lançamento o ainda novato cantor Marcos Góes, que teve a carreira alavancada após esse trabalho, entre outros convidados. E sobre o repertório do álbum, obviamente só clássicos. Como a homenagem à RBN, um momento digno de entrar para a posteridade, pois é um dos coros memoráveis da época. Outra faixa que particularmente acho uma obra-prima é a canção Mamãe, onde Janires descreve os sacrifícios que uma mãe é capaz de fazer pelo seu filho. Eu não estaria hoje aqui, podendo te agradecer. Mamãe, I love you, eu amo você. Mais tarde, Marcos Góes desenvolveria um projeto congregacional que ficou muito popular, chamado A Vigília. Então, se vocês gostam de ministrações ao vivo com cânticos espontâneos, agradeçam a Deus por permitir a existência de projetos como esse do Janires, onde o Rebanhão de certa forma estava envolvido. Em 1986, a banda lança seu terceiro disco, intitulado Semeador. E galera, o interessante é que a partir desse álbum, o estilo da banda começou a mudar. Mas por que isso? Após o lançamento do Janires e Amigos, o líder da banda comunica sua saída e se muda para Belo Horizonte. Lá inicia um novo projeto com os novos músicos que passaram a acompanhá-lo em sua carreira solo.
Surge então a Banda Azul, que prefiro falar em outra oportunidade. Falando sobre o repertório do disco, os pontos interessantes mais uma vez ficam por conta das regravações. Começando com a canção Viajar, sucesso dos Vencedores por Cristo. Viajar, alegria cada dia. Viajar, ter a paz por companhia. E uma outra regravação nesse disco é a faixa Paz do Senhor, que é outra canção que remete à antiga banda do Carlinhos Félix, o Sinal Verde. Pois é uma canção que ele cantava em seu ex-grupo. A paz do Senhor, que nós queremos. Eu quero para mim e para você. Nesse novo cenário, os 3 remanescentes da formação do primeiro disco assumem a banda. Assim, o tecladista Pedro Braconou, o baixista Paulinho Marota e o guitarrista Carlinhos Félix, por serem antenados nas tendências musicais da época e também atentos às críticas, deram novos rumos para o grupo. Assim que assumiram, deram um formato mais radiofônico para os trabalhos da banda, um som mais assimilável e com letras mais claras. Os ritmos continuaram modernos, mesclando hinos agitados com baladas lentas. E com essa mesma fórmula usada no Semeador, surgiu um dos maiores álbuns da música cristã, o disco Um Novo Dia, de 1988. Trouxe alguns dos maiores clássicos da música gospel, como Jesus é Amor, Jesus é amor, nos estende a mão. que apesar de ser uma versão em português da música do renomado grupo secular Commodores, o título original da melodia é Jesus is Love. Traduzindo, Jesus é amor em inglês, então onde estou querendo chegar? Nesse caso não precisa polêmica, pois mesmo a música original expressa a fé do compositor no amor de Cristo, diferente de pegar uma melodia de inspiração claramente secular e colocar letra evangélica em cima, como certos conjuntos fazem e muitos passam pano, não é mesmo? Escudo do Voz da Verdade. Um pouco de ironia. Ha ha ha. E o fato do grupo internacional gravar gospel é normal, principalmente se levarmos em conta a origem protestante dos Estados Unidos. Os cantores de lá, vez ou outra, gravam gospel. Outro grande clássico desse super álbum é a canção Contemplar, um dos marcos do rock cristão. De contemplar. O Louvor Razão é a prova que o grupo quis abandonar as polêmicas e partir para uma modernização mais sutil. Jesus, minha razão de viver, a luz que brilha na noite. Porém ainda assim revolucionário, já que esse hino foi um dos elementos que fizeram esse disco bombar. Muitos grupos de louvor e mocidades também cantaram muito esse próximo louvor que vou citar. O clássico Nele a Gente Pode Confiar se tornou um dos hinos mais regravados da época. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Algumas regravações ficaram bem conhecidas, como as versões do Milad, Comunidade S8, a cantora Jusley, entre outros. É provável que alguma dessas gravações tenham acontecido até antes do Rebanhão, mas como o Rebanhão era o grupo em alta na época, a versão da banda bombou mais nas rádios da época. A gravação do Rebanhão dá para conhecer de longe pela introdução inconfundível e icônica. Mas o maior clássico estava por vir, Galera. A inesquecível balada Primeiro Amor, conhecida por muitos hoje em dia pela gravação da Aline Barros, marcou uma época. Carlinhos Félix, que puxou a música no disco, também regravou a mesma em sua brilhante carreira solo, mas o que poucos sabem é que a primeiríssima gravação desse louvor é a desse fabuloso álbum do Rebanhão Um Novo Dia. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro
A história do Rebanhão é muito maior e mais detalhada que isso, mas não dá para falar tudo nesse vídeo. Mas vocês lembram que eu falei do disco Janires e Amigos, álbum solo do Janires? Ou seja, não era do Rebanhão. Eu disse era, pois vocês devem lembrar que eu usei a expressão por enquanto quando citei isso no início do vídeo. Acontece que o Janires, como já relatado, saiu do Rebanhão, mudou para Belo Horizonte, formou a Banda Azul, mas participou apenas do primeiro álbum, já que foi vitimado por um acidente de trânsito. Com a morte do músico, seu patrimônio intelectual ficou com a banda, isso já nos anos 90. Nessas condições, o grupo tomou uma providência genial, incluir o álbum solo do Janires na discografia do Rebanhão. Não apenas isso, mas lançaram uma nova tiragem da obra, agora incluindo o nome da banda na capa, fazendo a obra ser conhecida como Rebanhão e Amigos. Essa nova tiragem incluía as versões originais das músicas Mel e Baião. Que está cansado do gosto do fel. Que está cansado do gosto do fel. E não para por aí, pois até a fita demo de 79 já citada nesse vídeo, foi convertida em um álbum musical e foi incluído também na discografia do grupo, fazendo com que faixas como Taças de Cristais, Mais puro que taças de cristais, é o amor de Deus por nós os mortais. que já estava consolidada no repertório do grupo, e a canção Disco Voador, Meu sorriso branco não foi creme dental quem me deu. Meu sorriso branco não foi creme dental quem me deu. que era tida como mais um devaneio do Janires, fossem consideradas geniais. Com isso, vemos que o grupo, além de talentoso, também é sábio para os negócios, aumentando de maneira considerável seu repertório de músicas. E se alguém pensa que o grupo se acabou, se engana, pois até hoje o grupo se encontra por aí em eventos comemorativos e aproveitam para lançar alguma coisa nova. Os integrantes também já participaram de projetos de outros cantores. O tecladista Pedro Braconou foi produtor musical de nomes como Sérgio Lopes, Fernanda Brum, Denise Cerqueira, Comunidade Zona Sul e outros. Inclusive, Pedro Braconou foi padrinho de casamento da Fernanda Brum. O Carlinhos Félix continua sua bem-sucedida carreira solo. Inclusive, durante a quarentena na pandemia, a banda fez lives no YouTube. Outra curiosidade é que Janires também fez parcerias interessantes. Uma que posso destacar é a parceria com o também saudoso Sérgio Pimenta, do Grupo Semente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Com quem Janires compôs o louvor Tantas Coisas, que é o clássico tema da oração do meio-dia, na Rede Aleluia. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. E essa foi minha humilde vídeo homenagem a essa banda fantástica. Se foi um grupo bom ou ruim, cada um tire suas próprias conclusões. Para mim, são ótimos, pois nunca enganaram ninguém. Desde o início, eles sempre deixaram claro a sua principal meta, que era impactar. E tiveram sucesso, e mandaram muito bem. Do contrário, nunca teriam eternizado com suas músicas tantos bons momentos na presença de Deus e muitos não conheceriam Jesus sem o trabalho evangelístico do saudoso irmão Janires. Se vocês gostaram desse conteúdo, ajudem curtindo, comentando, compartilhando. Esses vídeos dão muito trabalho para fazer. Conto com o engajamento de vocês, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos.